Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Uma pessoa comentou no meu canal: não entendi nada do seu inglês. Cara, tem gente que nem entende meu português, quanto mais o meu inglês. Tem vezes que o pessoal não entende nem eu falando, então quanto mais eu lendo em inglês. Então é um absurdo, cara. Só pra lembrar, só pra vocês terem uma comparação, meu inglês é pior do que o do Ciro Gomes e meu francês é pior do que o da Dilma, cara. Meu francês é pior do que o da Dilma. Quer dizer que eu tô feio na fita, Mas feio mesmo. Porque assim, eu não tenho o interesse de sair falando inglês com o pessoal. Eu não tenho interesse, sinceramente não. Mas o meu interesse é pegar um livro em inglês. Eu não vou ter um aqui, ó. Vou ter aqui, ó. Por exemplo, o meu interesse é pegar um livro, um artigo, alguma coisa em inglês e conseguir compreender pelo menos o que o texto está dizendo, né? Pegar um texto, uma frase, alguma coisa assim e entender. Porque o meu inglês ele não é um inglês de falar. Eu não estou no nível de falar inglês. Se você me jogar lá nos Estados Unidos ou colocar um americano para falar comigo, uma pessoa que fala inglês comigo, eu não vou conseguir me comunicar com essa pessoa fluentemente. As palavras não vão vir na minha cabeça a ponto de que eu fale corretamente com a entonação correta. O meu inglês é só para pesquisa. Eu pego um livro em inglês e leio. Eu pego um livro em francês e leio, né? Eu pego um dicionário, qualquer coisa assim, e nessas línguas relacionadas à teologia consigo ler. Por exemplo, eu vou contar uma experiência muito engraçada que eu tive. Uma vez eu peguei a tese de doutorado do meu professor de hebraico e li ela, né? Só que a tese de doutorado dele está em espanhol. Só que, curiosamente, eu entendi a tese todinha. Da primeira palavra até a última. Eu entendi a ideia que ele quis passar, eu entendi tudinho. Só que, almoçando na casa dele, desse meu professor de hebraico, eu peguei o livro de nutrição da esposa dele, que a esposa dele escreveu. E eu bati o olho e a primeira palavra eu já não reconhecia. Aí ela falou assim: aqui acontece o seguinte. Ela não, ele. Acontece o seguinte, Adolfo, você está acostumado a lidar com crítica textual, com teologia. Então, esses assuntos em qualquer língua você não vai ter tanta dificuldade de ler. Agora, nutrição já não é tua praia. Então, por exemplo, você não sabe ver a palavra colher. Você não saberia. Então, como você não está envolvido no assunto de nutrição, você tem dificuldade, né? Então, eu achei interessante. E assim, eu não ligo, cara. Eu não ligo se meu inglês é horrível. Eu não ligo se meu francês, o modo de eu falar francês é horrível. Se meu espanhol é horrível. Apesar que eu já falei em espanhol com um amigo meu que é boliviano, cara. Unção Divina Master nível 5. Ele é boliviano, então às vezes eu troco uma ideia em espanhol com ele e o cara fala: Adolfo, eu tô entendendo você um pouquinho. Né? Então assim, necessariamente eu não tenho a vontade de ser fluente, porque para você que quer ser fluente, você tem que estudar mais, você tem que conversar com pessoas, ter um professor e tal, e ter o interesse de sair do Brasil e ir morar lá fora. Olha, eu vou estudar inglês porque eu quero morar nos Estados Unidos, eu vou estudar inglês porque eu quero morar na Inglaterra, ou que eu vou pra Suíça, ou que eu vou... Eu não tenho essa vontade, mano. Eu sou caipirão, mano. Meu negócio é trampar o dia inteiro na construção civil, chegar à noite, estudar, às vezes gravar um vídeo, né, igual eu tô fazendo agora. Essa aqui, cara, é a minha vida. Estudar estudar lá, que agora eu tô fazendo faculdade, né? Então, depois ir pra faculdade e tal, estudar. Então, essa é a minha... Ter aulas, né? Ter aulas na faculdade, cumprir meus compromissos com a faculdade. É isso que eu quero fazer da minha vida. É o que eu faço. Eu não tenho interesse de ir para os Estados Unidos, para a Alemanha, para não sei aonde, cara. Então eu quero ser aquele caipira, sentado, tranquilo, né, de boa. Então eu não ligo se meu inglês é bonito, se meu francês é bonito, se meu espanhol é bonito. Eu não ligo, cara. Claro que a gente tem que se aprimorar e pretendo me aprimorar. Mas por hora, é isso que eu vou fazer, né? Então, é isso. Então fica a dica. Para você compreender uma língua, muitas pessoas elas pensam assim, que para você falar, não, eu sei inglês, mas ela só acha que só saber inglês a pessoa tem que ler, escrever e falar fluentemente. Não, cara. Se você ler fluentemente inglês, você já está num estágio de compreensão do inglês, porque, cara, você não entende nem tudo em português, quanto mais em inglês. A mesma coisa em qualquer outra língua. Por exemplo, quando eu falo que eu dou aula de grego, a pessoa fala: você fala grego? Não é questão de falar grego. Eu não falo grego, mas eu leio em grego e eu consigo traduzir
porções de textos em grego, né, com ajuda, claro, muitas vezes de dicionário, com ajuda de uma gramática, né, dependendo da situação. Isso aí é fato, não vou dizer, o Adolfo Manzi aqui, tá um texto em grego para ele vai ter que traduzir tudo. Não é assim. Existe toda essa compreensão. Então, quando eu explico para ela, não, cara, eu dou aula de grego, eu explico como funciona, mas o grego não se fala mais. Aí as pessoas param e pensam, a mesma coisa é com o inglês e com o francês. No meu estágio, o estágio de inglês e de francês e espanhol que eu tenho, é mais ou menos para leitura, cara. É mais ou menos para leitura. Então, por exemplo, eu nunca peguei e fiz um cursinho de inglês, eu nunca peguei e fiz um cursinho de francês, eu nunca peguei e fiz um cursinho de espanhol. O inglês que eu tive foi na escola, ensino médio, que pouca coisa eu lembro, nem lembro do verbo to be, né? Pela escola, né? Então, o que acontece? É basicamente isso. Então, a gente tem que se focar em estudar. E, cara, o inglês parece que eu traduzo até bem, lendo e explicando aquilo que eu li, eu entendo até bem. Francês eu sei que eu leio mais ou menos bem por causa da minha esposa. Apesar que eu tenho muita dificuldade com a pronunciação, cara. A pronunciação do francês era um pouquinho mais complicada. O espanhol parece que é fácil, mas, cara, o espanhol falado é difícil, mano. Você pegar um filme em espanhol, na língua espanhola, e assistir, meu irmão, você não entende bulufas, cara. Você não, às vezes eu acho que é mais fácil entender um vídeo em inglês falado do que um vídeo em espanhol, cara. Porque, cara, os caras emblomam a língua lá e... Rapaz, nada contra o espanhol, que é uma língua muito bela, né? Alguns até dizem que a língua do amor é o espanhol e não o francês, né? E por aí vai. E é uma língua que você tem muito material disponível também. Então, tem material disponível, tamo junto no campo de batalha. Tamo junto no campo de batalha. Então, assim, cara, não se importe. Eu não me importo, mas você não se importe. Se você lê bem em inglês, você fala assim, você pega um texto, lê, sem precisar de Google Tradutor, conferindo 2 ou 3 palavras no dicionário, consegue captar a ideia do texto, você está lendo em inglês, cara. Se você consegue captar a ideia do francês, a mesma coisa, né? Uma vez, até a minha esposa, quando ela fazia o curso de francês, a professora foi fazer um teste com ela, e ela começou a explicar, a falar em francês com a professora. Aí a minha esposa falou assim, olha, mas aquela moça lá, ela sabe muito mais que eu. A professora falou assim, olha, você pode não pronunciar tão bem quanto ela, só que a sua compreensão de francês é 10 vezes melhor do que o dela. Ela pronuncia muito bem e perfeitamente. Só que ela tem dificuldade de ler um texto. Ela tem dificuldade de entender as pessoas. Ela tem dificuldade de me entender. Agora você simplesmente, eu estou conversando com você e você está me entendendo. Sua pronunciação não é perfeita, mas você compreende muito mais francês do que ela. E então eu acho que a gente tem que ver qual que é o nosso nível de interesse numa língua. Meu interesse atualmente em outras línguas vivas é só a compreensão. Para quê? Para o meu estudo. Não tenho interesse em falar. Não tenho interesse ainda em falar. Então é isso aí. Fiquem com Deus. E não pense que aquela pessoa que fala fluente, só ela que é fluente. Não, você que lê. Se você consegue ler e entender, você está partindo para a fluência. Na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, pode ser que um especialista diga o contrário e tal. Mas você está partindo por quê? A partir do momento que você começa a pegar livros em inglês e ler, como eu estou fazendo, pegar livros em espanhol, em francês e ler, e você está compreendendo, o seu vocabulário aumenta. E mais cedo ou mais tarde, quando alguém falar alguma coisa com você, você vai entender, mesmo que você se comunique como um índio, mas você vai entender, você vai conseguir se expressar. Porque o princípio da comunicação é você entender e você ser entendido. Ao contrário do meu vídeo que eu gravei lá mencionando a passagem do God has preserved his taste, em inglês, né? Exceto essa parte, mas o que eu quis fazer não foi enfatizar a fala, mas sim a citação, mostrar que eu estava citando um livro em inglês, página 162, God has preserved his taste. Até o próximo vídeo, fique com Deus, Deus abençoe seus estudos.